Como demonstrarei, a grande inovação dos últimos 100 anos foi convencer as pessoas de que o dinheiro é Deus. O dinheiro é ao mesmo tempo nada e tudo, e por isso você pode dedicar a vida inteira a conquistá-lo. Essa é, portanto, a segunda grande inovação. A terceira grande técnica que mudou a economia é preciso entender que se você realmente quer que as pessoas concentrem suas energias, precisa criar ansiedade nelas, ok? Ansiedade. E como se cria ansiedade? Bem, a melhor maneira é criar a ideia de dívida, certo? Então, hoje eu te empresto $1 milhão e você aproveita, mas depois terá que passar o resto da vida pagando de volta. O problema com isso, claro, é que existe interesse. E assim você nunca consegue realmente pagar isso de volta, o que só gera ansiedade. Assim, a ideia de dívida me permite extrair muito mais valor de você do que se você não estivesse endividado. Essa é a primeira ferramenta. Em segundo lugar, temos a ideia de desigualdade e pobreza, onde uma determinada classe de pessoas é pobre e sempre será pobre. Isso incentiva, encoraja a classe média a trabalhar ainda mais. Tudo bem? O terceiro mecanismo de ansiedade é a destruição da riqueza. O que é destruição de riqueza? Simples, guerra ou depressão, certo? Quando a economia entra em colapso, quando toda a sua riqueza desaparece. A ideia aqui é a seguinte, veja, se os camponeses trabalham muito e armazenam muito grão, têm um enorme celeiro, eles nem precisam mais trabalhar, certo? Então, como senhor de terras, o que você faz? Bem, você vai lá e queima o celeiro, certo? Portanto, a guerra não é apenas um mecanismo para expandir o capitalismo, mas também uma forma de deixar as pessoas mais ansiosas. Porque você destrói a riqueza delas e, portanto, elas têm que trabalhar muito mais. Então, novamente, nesse tipo de aula, você pode ter pensado que o objetivo do capitalismo é acumular mais capital. Não, pessoal. O objetivo do capitalismo é direcionar as energias dos camponeses. Porque a atenção, o foco, é o que torna a sociedade muito mais enérgica. E esse é o objetivo final. Certo, então, se uma sociedade é rica, isso na verdade é uma coisa boa, porque faz as pessoas ficarem preguiçosas e complacentes. E assim, a maneira de resolver esse problema é engajando-se constantemente em guerras. E também tendo o ciclo de expansão e recessão que você pode aprender na aula de economia, certo? Então agora você pode realmente aprender que o ciclo de expansão e recessão é natural ao capitalismo. Mas ele não é natural ao capitalismo, ele é artificial. As pessoas no poder destroem artificialmente as economias para destruir a riqueza, para fazer com que os camponeses trabalhem muito mais. Então vocês estão acompanhando? Então essa é a estratégia que aprendemos nesses últimos séculos. E é por isso que, na sociedade atual, somos a sociedade mais rica de toda a história da humanidade. E, no entanto, ao mesmo tempo, somos os mais miseráveis, os mais ansiosos e os mais endividados, ok? Porque a classe latifundiária, os capitalistas, a elite, descobriram 3 mecanismos para extrair o máximo de energia possível de nós. O primeiro é nos dar a ilusão de que temos liberdade em nossas vidas, que temos liberdade de escolha, que temos equidade na sociedade. Podemos votar em nossos líderes, quando na realidade tudo isso é apenas uma ilusão. O segundo é transformar o dinheiro. Deus, o fim, o tudo e o nada, tanto nada quanto tudo. O verdadeiro foco da sua vida. E como o dinheiro é tão abstrato, você pode passar a vida inteira tentando conquistar cada vez mais e ao mesmo tempo não conquistar nada, absolutamente nada, certo? Então pense em alguém como Jack Ma, que tem mais dinheiro do que poderia gastar, e o que ele quer? Ele quer mais dinheiro, certo? E o terceiro é criar ansiedade na sociedade para que toda a existência das pessoas seja de estresse. E como resultado, as pessoas ficam muito mais focadas no trabalho e na criação de riqueza. E você faz isso por meio de um processo constante de destruição de riqueza. Certo? Então. Mas o problema, claro, é que quando você pressiona as pessoas demais, quando isso se torna tão óbvio, você explora as pessoas, então elas eventualmente vão se revoltar contra você. Então, a solução que descobrimos é que o que podemos fazer é, na verdade, nos mudar, certo? A classe proprietária de imóveis pode, de fato, mudar-se para outro lugar.
Assim, quando a ansiedade se torna insuportável, o que acontece é que os camponeses se destroem uns aos outros e o latifundiário se muda para outro lugar, para a capital. E eles voltarão quando a classe camponesa estiver completamente exaurida. E eles estão dispostos a reconstruir a sociedade, ok? E é esse processo que rege o mundo hoje em dia. É o que chamamos de capital transnacional. Em outras palavras, as pessoas ricas do mundo, na verdade, não têm lealdade à nação, nem a povo, nem a lugar algum. Eles só têm lealdade ao seu capital. E estão dispostos a se mudar para onde puderem, para onde for necessário, a fim de manter seu capital seguro e fazê-lo crescer. E é por isso que muitas pessoas hoje estão se mudando para Dubai, Hong Kong ou Singapura. Eles não se importam. Eles podem não gostar muito do lugar, mas vão para onde for necessário. Para pagar menos impostos, para evitar o conflito social criado por suas políticas, para encontrar melhores oportunidades de investimento. E é esse sistema que governa o mundo hoje. Mas então a pergunta é, ok? Em termos concretos, o que realmente é o capital transnacional? O que permite o capital transnacional funcionar, se mover para outro lugar? Porque lembre-se, quando você se muda de um lugar para outro, há muitos custos envolvidos. Por exemplo, você realmente não conhece ninguém lá, então como pode confiar nas pessoas, certo? E essa é uma solução com a qual lidamos ao longo dos séculos. É a ideia das sociedades secretas. Então, o que você vai aprender é que sociedades secretas e capital transnacional são essencialmente a mesma coisa. Certo? E essa é a força que governa o mundo hoje. Certo, então agora que falei sobre o capital transnacional, vamos olhar para as sociedades secretas, de onde elas vêm e como funcionam. Bem, as sociedades secretas existem porque a classe dos credores e a classe dos camponeses são fundamentalmente diferentes. Portanto, as motivações, as crenças, a visão de mundo dessas duas classes devem ser diferentes. Certo, então os camponeses, o que os camponeses querem? Eles querem levar uma vida simples, eles querem ganhar algum dinheiro. Eles querem formar uma família. Eles querem se divertir, querem acreditar em Deus. Assim, para a classe camponesa, temos a religião organizada, seja o islamismo ou o cristianismo. Cristandade. Jesus. Jesus diz para você ser uma boa pessoa. Confúcio diz para você ser uma boa pessoa. Mas a classe liberal é diferente. Eles têm uma responsabilidade, têm a obrigação de controlar a classe camponesa e extrair o máximo de energia possível para manter sua sociedade. Portanto, suas práticas religiosas precisam ser muito diferentes. Como os camponeses podem rezar para Deus, a classe leninista rezar para Satanás. Agora vamos analisar por que a classe leninista deve rezar para Satanás. E isso é verdade para todas as sociedades ao longo da história humana. Antes, a classe de Lenin era descarada quanto a isso. Agora eles precisam ser mais hipócritas, mais reservados a respeito disso. Então vamos analisar a classe de Lenin. Tudo bem, para ser uma classe credora, líder, precisa fazer terríveis coisas. Mas, na verdade, é difícil fazer coisas terríveis. Muito bem, deixe-me dar um exemplo. Digamos que eu diria para você, tudo bem, vou te dar 10 milhões de dólares americanos. Dólares. O que você precisa fazer é o seguinte. O que você precisa fazer é pegar uma arma e tarde da noite ir matar um estranho aleatório. Você pensa, nossa, que ótimo negócio. Se eu matar um estranho aleatório de madrugada, ninguém vai saber que fui eu e eu saio impune com 10 milhões de dólares. Acho que consigo fazer isso. Mas adivinhe só, quando eles realmente te obrigam a fazer isso, você simplesmente não consegue. Porque existem muitas restrições sobre o seu comportamento. Então pense em suicídio. Se eu te desse 100 milhões de dólares e prometesse um caminho para o céu, você se mataria? Provavelmente não. Então, suicídio, tirar a própria vida, de muitas formas não é diferente de matar outra pessoa. Nós não conseguimos fazer isso. Mas na verdade existem maneiras de burlar isso. Nós temos jeitos de fazer você ir matar alguém de certa forma, de uma forma que não te faça sentir tão culpado por isso. Então, para entender o porquê, eu gostaria de apresentar a vocês alguns experimentos de ciências sociais que foram realizados nos Estados Unidos no final do século XX. Ok, o primeiro é algo chamado experimento de Milgram. E isso foi feito em Yale por um psicólogo chamado Stanley Milgram. E o experimento era muito simples. O que ele fazia era colocar um ator, certo? Esse é um ator, o que chamamos de cúmplice.
e a pessoa era conectada a uma cadeira elétrica, certo? E havia um botão que aumentava a voltagem dessa cadeira elétrica, certo? E havia um máximo e um mínimo, certo? E de repente Milgram estaria aqui, sentado, frio, e ele convidaria um participante, certo? Que basicamente era um estudante, para vir e ser um assistente, certo? E o trabalho do assistente era apertar o botão. E Stanley Milgram queria saber, antes de tudo, se esse voluntário, esse assistente, concordaria em dar um choque em outro ser humano, mesmo vendo esse ser humano sentindo dor. E, em segundo lugar, Stanley Milgram queria ver quanta dor o voluntário estava disposto a infligir. E acabou que, com a ideia de autoridade, certo, as pessoas ficam muito mais dispostas a deixar de lado suas inibições. Porque o que você está fazendo é transferindo a responsabilidade de si mesmo para outra pessoa. Eu não fiz isso. Recebi ordens para fazer isso. E, surpreendentemente, as pessoas estão dispostas a infligir muita dor a outras pessoas porque conseguem se eximir da responsabilidade por seus atos individuais. Ok? Faz sentido? Portanto, o objetivo de uma sociedade secreta é que as pessoas se unam para evitar assumir a responsabilidade por seus atos. Como? Rezando para outro Deus, certo? Ao dizer, nós não fizemos isso. Nós não fomos nós que começamos esta guerra. Nós não destruímos a economia. Foi Satanás que nos mandou fazer isso. Tivemos uma reunião com Satanás. Fizemos os rituais. Invocamos Satanás e Satanás disse, para o bem do mundo, vocês precisam ser maus. Vocês precisam ir e começar esta guerra para que possamos criar o paraíso na Terra. Não fomos nós. Não fomos nós. Foi Satanás quem fez isso, ok? Esse é o objetivo de uma sociedade secreta. Forçar você a acreditar que não tem agência neste mundo. E que você é controlado por Satanás, ou por outro deus, Saturno. Por isso é muito comum a sociedade secreta acreditar em um deus chamado Saturno. Quem é Saturno? Saturno, para os gregos, é Cronos. E Cronos é um deus do tempo. Cronos é um deus do tempo, da ordem e da estrutura. E Cronos fazia coisas que eram impensáveis, que eram desumanas, para manter o controle do mundo, inclusive sobre seus próprios filhos, porque assim seus filhos não poderão se rebelar contra ele, entendeu? Então eles oram a Saturno para buscar essa energia divina a fim de manter a ordem e o controle no mundo para o bem dos outros, entendeu? Não para o meu próprio bem, mas para o bem dos outros. Faz sentido? Ok. Essa é a primeira ideia que preciso que você entenda sobre essas sociedades secretas. Eles sempre oram a um Deus superior. Eles acreditam em religiões interdimensionais, ou acreditam em Satanás, ou acreditam em Saturno. Quem se importa? Ok, mas eles não sentem que estão no controle. Eles se sentem como se estivessem possuídos por demônios ou por extraterrestres, entendeu? E por quê? Para fazerem o que for preciso para manter seu poder e sua riqueza.